capítulo 2, versículo 1 até o 5. Continuo trabalhando na Nova Versão Internacional. Eu quero só destacar alguns pontos bem rapidamente aqui, para você refletir comigo nesse texto, amém? Um texto muito conhecido, muito trabalhado dentro da igreja, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar comigo e com você sobre ele. Ele diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Até aqui, amém? Feche os teus olhos por gentileza, mais uma vez. Querido Espírito Santo, graças nós te damos por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor já está trabalhando desde o início desse culto, e nesse momento nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essa palavra, Senhor. E nós precisamos de toda a ajuda tua, Espírito Santo. Ajuda para falar, ajuda para compreender, para interpretar. E eu quero pedir ao Senhor, por favor, gentilmente, enquanto eu estiver falando, o Senhor possa estar passeando em meio à tua igreja, e o Senhor possa estar confirmando, testificando em cada coração o que for dito aqui. Senhor, eu repreendo agora todo tipo de impedimento. Eu repreendo agora tudo aquilo que possa de alguma maneira tentar obstruir a palavra do Senhor de entrar nos corações. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Que todos os ouvidos e corações estejam atentos e abertos para a tua palavra, Pai. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto que nós acabamos de ler, ele trata, com uma igreja especificamente. E nós vemos aqui, primeiramente, o Senhor tratando com essa igreja, falando, demonstrando coisas que eles fizeram, práticas, obras, que eles trabalharam nessa igreja. E de repente o Senhor vem e ele chama a atenção dessa igreja. Ele chama a atenção dessa igreja. E por que ele chama a atenção dessa igreja? Puxa vida, se você começa a olhar, você vai ver que era uma igreja excelente, queridos. Era uma igreja que praticava obras excelentes, Era uma igreja referência, uma igreja modelo mesmo. E mesmo assim o Senhor, ele chama a atenção dessa igreja. E aí vem esse porquê. Por que é que o Senhor chama a atenção de uma igreja tão excelente como essa? E nessa noite, eu quero rapidamente falar com você acerca de cuidado com a sua prioridade. Cuidado com a sua prioridade. Queridos, Deus, assim como o Silvano falou agora há pouco aqui, ele estabeleceu princípios, E eu poderia trocar prioridades como princípio, porque eu diria que nesse contexto é a mesma coisa. Deus, ele estabeleceu prioridades ao homem quando ele o criou. E essa prioridade que Deus estabeleceu ao homem é algo que não pode ser mudado. Queridos, entenda uma coisa: o princípio, ele é imutável. O método você pode mudar. Agora, o princípio que Deus estabeleceu, esse você não pode mudar, porque quem estabeleceu foi Deus. Então, o método que eu posso usar para aquilo, por exemplo, Deus estabeleceu: ide e fazei discípulos. Amém?
Agora, eu não preciso ir e fazer discípulos só com um método, até porque o pescador, quando ele quer pescar peixe, para cada tipo de peixe ele tem uma isca. Então, a metodologia que eu posso usar com uma pessoa pode ser diferente com a outra, que pode ser diferente com a outra. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que ele se fazia de louco para ganhar os loucos. Então, esse é um método. Agora, o princípio do Paulo era o mesmo: ganhar almas, fazer discípulos. Então, Deus, ele estabeleceu prioridades na minha e na sua vida. E essas prioridades, eu vou usar 2 textos só para deixar isso bem enfatizado para mim e para você. O primeiro deles o Silvano falou agorinha aqui, Mateus 6:33. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? É o que está escrito do versículo 32 até o 25 de Mateus 6. É que eu não vou ficar lendo aqui, mas se você ler Mateus 6, do 25 até o 32, ele vai falar da roupa, ele vai falar da comida, ele vai falar da moradia, ele vai falar de um monte de coisas. Aí ele vai usar o exemplo do lírio do campo, ele vai falar de um monte de coisas, e aí ele vem e fala assim, porém, ele vem aqui, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, ou seja, a prioridade nossa, qual é, queridos? Buscar Deus em primeiro lugar. Buscar Deus em primeiro lugar. Essa é uma prioridade que não foi eu que estabeleci, foi o próprio Deus que estabeleceu. Amém? É Ele que estabeleceu. E uma outra ainda, que está lá em Mateus 22, do 36 até o 38, que eu vejo também como algo muito profundo. Ele diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então perceba que Deus ele deixa claro que existem prioridades que foram estabelecidas por Ele, na minha e na sua vida. E quando nós olhamos para esses 2 textos que eu acabei de ler agora, fica claro para nós por que é que Deus ele reprovou a igreja de Éfeso, ou por que é que Deus ele confrontou, ou por que é que Deus ele chamou a atenção dessa igreja. Porque essa igreja, ela fez uma troca de prioridades na vida dela. Ela mudou a ordem disso. Ela mudou a ordem disso, né? E é isso, e eu quero levar você a refletir nessas 2 coisas hoje, né? Deixa eu só dar uma acompanhada no tempo aqui. Nessas 2 coisas. A primeira coisa que eu quero que você reflita comigo nessa noite é priorizar o que Deus não pediu para você priorizar. Não priorize aquilo que Deus não pediu para você priorizar. Esse foi um erro cometido por eles. Por que foi um erro cometido por eles? Olha, queridos, vamos voltar lá no Apocalipse 2, no versículo 1. Vamos lá. Olha lá, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estamos juntos aí, né? Escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homem mau, e pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por minha causa, por meu nome, e não tem desfalecido. Então nós olhamos para cá, queridos, e nós vemos que essa igreja, ela era uma igreja que ela praticava boas obras, que ela cumpria com um papel maravilhoso. Então assim, eu vejo que essa igreja era uma igreja modelo, uma igreja padrão. Só que essa igreja, ela estava se esquecendo das prioridades que foram estabelecidas por Deus antes.
E aqui, queridos, eu não quero trazer só para uma igreja, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu não quero que você olhe só para uma igreja, dentro desse ambiente igreja. Não, eu quero que você olhe para o seu ambiente de trabalho. Eu quero que você olhe para o seu ambiente familiar. Eu quero que você olhe para o seu ambiente de convívio com os teus amigos. Preste bem atenção, você pode ser excelente no seu trabalho, você pode ser excelente na sua casa, você pode fazer tudo isso, mas isso não significa que você está debaixo da prioridade que foi estabelecida por Deus. Entende? Eu posso ser maravilhoso, queridos, mas ainda não amar a Deus. Eu posso ser maravilhoso, mas ainda continuar colocando Deus em segundo, terceiro, quarto lugar na minha vida. Eu posso. E esse texto que nós lemos, ele fica claro sobre isso. Que a prioridade de Deus não está nas obras. E eu não estou dizendo aqui para você que as obras, elas são erradas. Fazer a obra de Deus é errado. Ir contra as pessoas que estão contra Deus está errado? Não. Pregar o evangelho está errado? Não. Contestar está errado? Não. Ser excelente está errado? Não. Nada disso está errado, desde que isso venha após a prioridade. A obra na vida de um cristão, ela é consequência quando Deus está em primeiro lugar na vida dele. Todo cristão que coloca Deus em primeiro lugar na vida dele, a consequência, o fruto de Deus estar no primeiro lugar na vida dele, vai ser a obra. Ninguém que ama a Deus como tudo na vida dele, vai conseguir ficar parado, sentado e vendo a vida passar. Ninguém que coloca Deus em primeiro lugar na vida dele, vai ficar vendo pessoas indo para o inferno e não vai fazer nada. Ninguém que coloca Deus em primeiro lugar na vida dele, vai dar prioridade a obras, ao invés de dar prioridade a Deus. Tudo isso é uma consequência. Precisa ser uma consequência. E eu vejo, queridos, que esse é um erro que muitos de nós acabamos cometendo. Alguns aí chamam até de ativismo, né? Acaba caindo no ativismo, ou seja, trabalhando na obra de Deus, nas coisas, mas Deus não faz parte de nada daquilo. E hoje nós ouvimos aqui, honre ao Senhor. Honrar ao Senhor, entregar as primícias, ou seja, o primeiro tempo do seu dia para Ele, são coisas primordiais para Deus. Dar a Ele o primeiro pedaço do seu bolo, é dar a Ele a primeira parte do seu dia, o melhor do seu dia, não o bagaço do bolo que ficou sobrando ali na forma, ali que ninguém mais quer comer. Tó Deus, e esse bagaço é o bagaço meu e seu, 10:30 da noite, quando nós vamos orar. É esse o bagaço, querido. Ou você acha que 10:30 da noite, depois de um monte de porrada que você teve durante o dia, você vai chegar lá cheio de unção para orar? É um olho aberto e o outro fechado, irmão. E quando vê, volta e está orando em línguas, porque já se perdeu na oração e já entra no espírito, aleluia, e vamos que vamos. Não, querido, esse é um erro. Então o meu casamento, ele será muito, mas muito bem sucedido no dia que eu entender que o meu casamento, ele vem depois de Deus. O meu trabalho, ele vai ser muito bem sucedido quando eu entender que ele vem depois de Deus. A igreja, esse lugar, a obra de Deus, ela vai ser muito bem sucedida quando eu, como pastor, entender que antes da igreja e antes da obra existe um Deus, e Ele precisa estar no lugar que é dele devido. Entende, irmãos? Porque cuidar de vidas está errado, né? Puxa, estou todo dia cuidando de vidas, aconselhando pessoas e visitando e fazendo isso e aquilo. Meu irmão, isso não substitui colocar Deus em primeiro lugar. Não justifica. Então se isso tem que acontecer na minha vida, então eu tenho que acordar mais cedo e começar a orar mais cedo. Mas eu não posso trocar de jeito nenhum o lugar que é de Deus na minha vida pelas obras. E muitas vezes nós erramos por isso, queridos. E quando eu olho para isso, eu vejo exatamente isso. Então nós acabamos priorizando o que Deus não mandou priorizar. Meu irmão, escute bem, repito e reforço para você, com todas as letras:
o dia que Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, o dia que você colocar esses 2 versículos que eu li como prioridade na sua vida, você vai ser igual a uma esponja úmida, cheia. Aonde você encostar, você molha. Porque você vai estar cheio de Deus, que você não vai precisar nem sequer falar. Só o fato de você encostar ali, você já mudou aquele ambiente. Não tem. O dia que você estiver colocando Deus como prioridade na sua vida, todas essas obras e muitas outras, elas serão consequências fabulosas daquele encontro que você tem com Deus constante na sua vida. Mas antes, nós precisamos entender a prioridade. E eu vejo hoje que é essa prioridade que está errada na minha e na sua vida. Entendeu? Por exemplo, você pode estar aqui sentado nessa noite, e eu não estou dizendo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Calcule bem o que eu vou dizer. Você pode estar aqui sentado nessa noite, nesse culto, porque você tem que vir para a igreja. Mas não porque você veio aqui para encontrar a Deus e o adorá-lo. Não porque você passou o dia ansioso para estar aqui e poder junto com os irmãos cultuar a Ele. Entende, querido? Você pode estar aqui trabalhando na igreja porque pessoas pediram para você ajudar na igreja, mas não porque você ama a Deus acima de tudo e o próprio Deus te levou a fazer as coisas para Ele por causa desse amor que você tem por Ele. Isso é muito profundo, irmãos. E isso é algo que precisa ser muito trabalhado. E por que precisa ser muito trabalhado? Porque eu vejo que se isso não for trabalhado, nós vamos passar pela mesma situação que essa igreja de Éfeso. Nós seremos reprovados pelo Senhor. Nós seremos reprovados pelo Senhor. Nós seremos. Irmãos, quantos conselhos nós damos por dia? Quantas orientações nós falamos por dia para pessoas? E muitas vezes nós nem sequer rezamos pela manhã, porque tem uma diferença enorme aí, né? Mas vamos colocar pela reza, que é o padrãozinho ali, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Fiz uma reza aqui, está tudo certo. Quantos? Temos palavras e mais palavras para um monte de gente, mas nem sequer estivemos na presença do nosso Deus por 10, 15, 20 minutos. Ele está em primeiro lugar, querido? Não. Isso é ativismo. Isso é você falar de você mesmo para alguém. Isso é você tirar palavras tuas mesmo para alguém. Porque alguém que não ora, alguém que não busca a Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar na vida dele, é alguém que não está cheio do Espírito Santo. E aí as palavras que saem dele são dele mesmo. É humano para humano, é carne para carne, e não espírito para carne. E isso é muito sério. Amém? Então, esse erro de não priorizar o que Deus mandou e priorizar o que Deus não mandou é algo que acontece muito no nosso meio. Então nessa noite eu quero que você priorize na sua vida o que Deus mandou. Coloque como prioridade na sua vida o que Deus colocou como prioridade, para que eu e você não caiamos no mesmo lugar de Apocalipse. Volta lá, Renata, Apocalipse 2:4. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Meu irmão, esse assunto, eu preciso de muito tempo para falar sobre ele. E esse assunto, ele vem queimando dentro do meu coração já tem um tempo, sabe? Porque, queridos, esse primeiro amor, irmãos, como ele faz diferença na vida de um cristão, querido. Irmãos, eu estava domingo pregando em Votorantim,
E havia ali alguns novos convertidos. E acredite você, eu estava dentro do meu tempo. Eu estava dentro do meu tempo. Eu não estava fora do meu tempo, eu estava dentro do meu tempo. E aí eu falei assim: queridos, eu vou encerrar. Irmãos, pensa. Os irmãos: não, continua, pastor, continua. Eu falei: não faz assim. Continua, pastor, faz assim. Vocês estão mexendo com coisa séria. Nós vamos até meia-noite hoje, né? Brincadeira. Não, continua, né? Aí você olha e você vê um novo convertido, querido. Ele é como uma esponja. Ele está sentado ali e ele está dizendo assim: pastor, fala mais. Eu preciso disso para a minha vida, cara. E aí você ora, você vê a pessoa chorando, cara, gritando, querendo mais de Deus. Irmãos, esse é o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que me levava, que te levava a um ambiente, a um lugar de busca muito maior e muito mais profundo. Nós não éramos religiosos, nós não tínhamos impedimento nenhum. Os loucos entravam no meio do mato com as quiçaças, orar nos montes, e vai para o meio de monte, 3 horas da manhã está gritando igual doido no meio do monte. Hoje já calcula a subida do monte. Mas esse monte aí é meio alto, é melhor a gente ficar aqui por baixo mesmo. Será que não tem serpente lá em cima? Não sei o que. Melhor não, vamos orar aqui dentro da igreja, tem ar-condicionado, mais sossegado, aleluia. Irmãos, nós estamos perdendo a essência, queridos. E o que Deus quer de mim e de você é que eu e você volte novamente para o primeiro amor. Quando queimava o seu coração, quando esse nome era dito, Jesus. Quando essa palavra Jesus era dita, aí dentro de você queimava, e você dizia: Ele, Jesus, eu quero esse Jesus. Eu quero mais esse Jesus. Eu quero ter mais experiências com Ele. Eu quero ver Ele face a face. Quando foi a última vez que você orou dentro do seu quarto e falou: Jesus, eu quero te ver face a face, Pai, sabendo que é uma loucura o que você está pedindo, que se isso acontecer você vai morrer, mas tudo bem, eu quero. Quando foi? Quando foi que você desejou ardentemente por mais desse Deus? A última vez. Eu falo aqui para um grupo de pessoas que talvez sejam cristãos há um tempo maior, e eu falo para alguns que são mais recentes, né, novos convertidos, que estão se achegando agora. E meu irmão, esse é um perigo gigante que eu e você, nós corremos o risco de cair diariamente, que é a religião, a religiosidade, a colocarmos a obra de Deus em primeiro lugar, a estarmos no culto de sábado, a estarmos no culto de quarta, a estarmos nas reuniões de oração, mas não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não tem a ver com o que acontece aqui, querido. Tem a ver com o que acontece lá na sua casa todos os dias. Todos os dias. O resultado de lá, ele vai aparecer aqui, e ninguém pode impedi-lo de acontecer aqui. Homem nenhum tem poder de parar alguém que decide ser cheio de Deus. Nenhum. Porque os frutos, eles vão aparecendo, e você pode tentar, queridos. Você pode tentar pegar um homem de Deus cheio de frutos, você começa a esconder. Não, vamos abafar o fruto dele. Irmão, vai saindo por todos os lados. Vai saindo por todos os lados. Por quê? Porque o próprio Deus faz com que brote cada vez mais frutos na vida dessa pessoa. E hoje, eu e você, em que lugar nós nos encontramos? Fica aí uma reflexão para nós, amém? A Bíblia também, nesse texto, ela nos dá um conselho, lá em Apocalipse 2 mesmo, no versículo 5. E o conselho de Deus para aquela igreja de Éfeso, ele é muito simples. Olha lá, ele diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, está aqui. Lembra-te
de onde você caiu, quando foi que isso mudou na sua vida, quando foi que você deixou de queimar dentro de você por Jesus, quando foi que essa bendita religião começou a entrar na sua vida, quando foi que você tornou-se um cara menos louco e um cara mais centrado, aonde foi? Porque crente é louco, irmão, crente ele é louco, crente não bate bem da cabeça, crente cheio de Cristo não bate bem da cabeça. Se você encontrar um crente cheio de Jesus que bate bem da cabeça, não tem, irmão, porque ele anda na contramão do mundo. Um crente cheio de Jesus anda na contramão do mundo. Vai dar certo o negócio. Está todo mundo falando, vamos para lá, vem o crente louco. Não, é para cá. Você é louco, cara. Não, é isso, irmãos. Não, mas se eu for ficar assim, eu vou ser criticado, então eu vou entrar no padrão do mundo. Não, querido, não faça isso. É aí que está, lembra onde você caiu, lembra, querido, volte para sua casa nessa noite e faça um exercício, por que é que você não busca mais a Deus como você o buscou um dia? Por que é que você não ama mais a Deus como você o amou um dia? Porque o amor a Deus é que me leva até Ele, o amor a Deus é o que me faz querer estar com Ele, é o que me atrai até Ele, é o que me busca, o que me puxa até Ele. Quantas desculpas nós damos para Deus todos os dias? Quantas desculpas nós damos para Deus todas as semanas? Aonde foi que nós caímos? Aonde foi? E o Senhor está dizendo nessa noite, se arrependa. Só isso, se arrependa. Se arrependa e conserte isso. Então nessa noite fica um convite para mim, para você de Deus. Arrependa-te e volte à prática daquelas obras que você tinha. Eu menciono, né? A gente tem um exemplo do próprio Arnaldo aqui. Logo no começo da conversão dele, ele falou que ele tinha uma bicicletinha. Não tinha nem marcha a bicicletinha, irmãos. Uma bicicletinha dessas calóizinha. O Arnaldo catava, saía com a mochila nas costas, ia batendo de porta em porta, pegando um saco de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, e ele ia montando sozinho cestas básicas para ajudar famílias. Não tinha nada a ver com a igreja, irmãos. O cara ia, mandava fazer papelzinho com versículo bíblico, e ele saía entregando na rua versículos bíblicos, evangelizando pessoas. Isso são coisas, queridos, que vai além de tudo. Mas só que às vezes nós paramos e já nem pensamos mais nisso, sabe? Parece que isso vai saindo de nós, a correria do nosso dia a dia, da nossa vida, nos impede disso. Esses dias atrás eu estava pensando sobre isso. Eu cheguei no semáforo, parei no semáforo, eu falei, meu Deus, eu podia ter dentro do carro aqui um monte de versículos bíblicos, né? A pessoa vem te entregar um panfleto ali, você já, opa, eu pego o seu, você pega o meu, fechou? É uma semente, querido. É uma semente, só que aí você fala, mas e a correria, eu vou ter que mandar, deixa para lá, não, nós temos que, irmãos, quando nós amamos a Cristo, o que mais nós queremos é que todo mundo conheça esse Cristo que nós amamos. O que foi que aconteceu com aquela mulher, quando ela estava naquele poço, e ela encontrou Jesus e viu que era Jesus, queridos? Ela ficou para ela? Não, ela foi para a cidade gritando igual uma louca, e trouxe a cidade para perto de Jesus. Então lembre-se, lembre aonde foi que caiu, aonde foi que nós paramos de praticar. Todos nós, queridos, e isso não é uma acusação, isso não é para te confrontar, nada disso, mas eu creio que todos nós passamos por esse processo ao longo da nossa vida, e se de tempos em tempos nós não pararmos e não reavaliarmos isso, nós corremos o risco de ir por um caminho e nunca mais voltarmos para o lugar que é devido. Olha, escute bem, eu posso dizer isso porque eu tenho participado, eu tenho percebido, queridos, que o ministério de louvor, ele tem mudado. Esses últimos cultos eu tenho percebido que o ministério de louvor, ele tem mudado, e talvez você pense assim, por que é que esse ministério tem mudado? Ele tem mudado, queridos, porque todos os sábados, às 4 horas da tarde, nós nos encontramos aqui para orar pelo ministério de louvor.
A intercessão a esse ministério de louvor, eu tenho certeza que ela vai mudar, e vai mudar muito, não só o ministério, mas as vidas que trabalham nesse ministério. Olha a importância disso. Você começa a perceber que as coisas elas vão se encaixando, elas vão fluindo, e elas vão fluindo porque Deus está nisso. Amém? Glória a Deus. E eu quero encerrar com Lucas 10, 38, 42. Um texto tanto quanto conhecido da Bíblia, mas eu queria encerrar com ele, porque esse é um exemplo claro para mim e para você, de entender o princípio, a prioridade estabelecida por Jesus. Caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com um serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Está aqui um exemplo, queridos, de alguém que entendeu as duas prioridades que eu li lá no início do texto, da pregação. Ela entendeu que ela precisava colocar Jesus em primeiro lugar. Ela entendeu que ela amava Jesus com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que ela podia. E é por isso que quando ela entendeu que Jesus estava naquele lugar, ela largou tudo. Eu não quero obra, eu não quero nada, eu quero Jesus. Depois que eu estiver com Jesus, depois que eu adorar Jesus, depois que eu me desfrutar da presença de Jesus, aí, Marta, nós podemos conversar sobre o que nós vamos fazer. Mas agora, negativo. Não troque Jesus por obra nenhuma na sua vida, querido. Não troque. Se você tiver que escolher entre ir e aconselhar alguém e ficar com Jesus, meu conselho para você nessa noite é: fique com Jesus. Porque se você for aconselhar alguém, você está indo você mesmo, carne, entregando para aquela pessoa a sua carne, e não o Espírito Santo que habita em você. Isso é sério, irmãos. Nós só podemos entregar para as pessoas o Espírito que está em nós, e não aquilo que nós temos. O que eu tenho, o máximo que pode acontecer é levar uma pessoa para o inferno. Agora, o que o Espírito Santo produz em mim, leva uma pessoa para o céu. Isso é sério. Então lembre-se disso. A nossa prioridade precisa ser: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas elas, Ele acrescenta. E amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós podemos, amá-lo, amá-lo. Esse é o primeiro mandamento. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, somos tão gratos a Ti, Deus, pelas palavras que nós recebemos aqui nessa noite. Senhor, eu sou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse ministério. Eu sou grato por todos esses homens que o Senhor tem usado nesta casa. Senhor, quando eu olho para mim, eu olho para eles, eu vejo tanta capacidade neles, Pai. E eu sei que o Senhor os usará tanto, meu Deus. E eu agradeço ao Senhor por cada um deles, Pai. Mas nesta noite, Senhor, nós não estamos aqui para falar de obras, nós estamos aqui para falarmos da prioridade que o Senhor estabeleceu a cada um de nós como filhos e filhas, Pai. E eu quero nesta noite, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Teu Espírito Santo que Ele nos ajude a voltarmos para nossa casa, Senhor, e sentarmos e reavaliarmos, Pai, aonde foi que nós erramos, aonde foi que nós mudamos, aonde foi que nós caímos e nós paramos de praticar as obras que nós praticávamos no início, Senhor.
Pai, que essa palavra, ela venha como rema ao coração dos teus filhos, que essa palavra venha como fogo ao coração dos teus filhos, Pai, para trazer mudança, para trazer transformação mesmo, Senhor, para levantar neste lugar homens e mulheres que te amam acima de qualquer coisa, Pai, homens e mulheres que colocam o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador, Pai, e não as obras, e não as práticas de obras, e não o trabalho, e não aquilo que não tem importância, Deus, para ti, Senhor, mas sim o que o Senhor nos ensina nessa noite, homens que buscam colocar o Senhor em primeiro lugar, homens e mulheres que amam o Senhor acima de tudo, de todos, com toda a força e todo entendimento, Pai. Senhor, que o teu Espírito, Pai, nos ajude, Senhor, nesses dias, a encontrarmos aonde foi que nós caímos, para que nós possamos nos levantar. Segura nas nossas mãos, Pai, e nos ajude a levantar e continuar a voltar nas obras que nós praticávamos desde o início. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus.